O sonho de todo atleta é competir nos maiores palcos. Porém, a realidade brasileira ainda está distante da ideal para o desenvolvimento do esporte de alta performance. Equilibrar os estudos com a rotina de treinos e competições é um dos desafios dos estudantes atletas para conseguir competir em um grande evento, como as Olimpíadas. Muitos precisam abrir mão da formação acadêmica e focar somente na evolução esportiva. Mas alguns atletas são a prova de que, com muito esforço, é possível conciliar os dois e ter sucesso. O desejo de cursar uma faculdade e, ao mesmo tempo, competir em alto nível esbarra em uma série de obstáculos durante a trajetória dos atletas brasileiros. O psicólogo do esporte, Rafael Zaremba, explica que esses profissionais precisam de uma dedicação acima da média. O esporte de alto rendimento ele te exige muita dedicação, muito tempo, é uma disciplina muito grande. E quando você tem treinos em 2 períodos, você tem viagens para competições, né? Você tem uma série de atividades que te demandam tempo, atenção, o seu foco, é muito complicado você conciliar. É como se você estivesse estagiando, né, desde o início da faculdade, com o agravante que tem viagens que muitas vezes no estágio não tem, né? Então você está muito tempo fora da sua cidade, você tem os jogos que pegam no final de semana, então você não tem o tempo que muitas vezes o estudante comum tem para estudar, para fazer as suas atividades da universidade. Geralmente isso acontece no final de semana, o atleta muitas vezes não tem. Então esse encaixe de você conseguir manejar o tempo de estudo, o tempo de treino, o tempo de viagem, o tempo de competição, ele é sempre um malabarismo complicado. Um dos principais obstáculos na vida de um estudante atleta é a falta de tempo. O equilíbrio das duas atividades exige muito da mente e do corpo ao longo do dia. Lucas Zibek é estudante de administração da PUC-Rio e jogou pelo Botafogo na última temporada do NBB, o principal campeonato de basquete do Brasil. Cara, a questão é o tempo, saber você gerir seu tempo da melhor forma possível, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que é muito grande, então eu faço aula aqui na PUC, que é na Gávea, meu treino lá na General Severiano, perto do Rio Sul, em Botafogo. Então, se eu venho da PUC direto para o treino, dependendo do horário, se eu vou de carro ou de ônibus, etc., o que for, vai demorar quase 1 hora. Então, 1 hora do meu dia já tem que estar separado para isso, fora horário de treino, tipo, os treinos também. Você tem uma rotina aqui no Brasil, dependendo do clube, a rotina nunca é a mesma. Então, tipo, é difícil você conseguir gerir o tempo quando você não sabe exatamente quanto tempo você tem para fazer as coisas, entendeu? Então você tem que meio que se virar, você tem que conseguir fazer ali malabarismo para estar, às vezes, em 2 lugares ao mesmo tempo, ou coisas parecidas. Atletas já consagrados compartilham do mesmo problema da falta de tempo. A velejadora Kayana Kunze conquistou 2 ouros olímpicos seguidos nos Jogos do Rio e de Tóquio, ao lado de Martine Grael. Ela precisou deixar de lado o curso de Engenharia Ambiental na PUC-Rio em 2013 para se dedicar exclusivamente à campanha olímpica. E mesmo depois da conquista da 2ª medalha, em 2021, não encontrou uma maneira de retomar os estudos. Eu acho que tempo é uma questão muito crucial, né? Se você não tem um programa de treinamento, isso vira inviável, né? Você tem que saber quando dar o seu melhor, quando não. E isso, junto com a faculdade, é bem difícil, né? Porque, cara, o exame tá lá, né? Você tem a prova dia tal, e aí, se eu tiver num campeonato no exterior, o que eu faço, né? Então, para mim, isso foi um grande desafio no começo. Como conciliar os dois e fazer dar certo, né? Por isso que isso chegou a um ponto que eu falei, realmente não tô dando conta. No começo é um pouquinho mais flexível, mas no finalzinho isso vai tornando tão intenso que o tempo assim é bastante importante assim para você fazer uma boa preparação até o seu maior campeonato, né? A ex-nadadora Mariana Brochado chegou à final olímpica do revezamento 4x200 livre em Atenas 2004, com apenas 20 anos. Durante o período em que se preparava para as Olimpíadas, Mariana dividia seu dia entre os treinos nas piscinas do Clube do Flamengo e o curso de Direito Noturno na PUC-Rio. Por exemplo, meu dia eu treinava de manhã, à tarde e estudava à noite aqui na PUC. Então, meu dia começava às 6 da manhã, terminava às 11h30 da noite. Então é realmente muito puxado.
Não é fácil conciliar, mas ao mesmo tempo se tornou automático, porque desde muito cedo, desde a época do colégio, já tinha que aprender a lidar, conciliar as duas coisas juntas. Perdi às vezes muitas aulas viajando por conta de treinamentos, por causa de competições, tinha que fazer prova depois, fazer segunda chamada em muitos momentos. Eu falava que eu tinha um esquema americano aqui, porque eu morava na Gávea, treinava na Gávea no Flamengo a minha vida toda e estudava na PUC, que é na Gávea. Então eu fazia tudo de bicicleta, então isso para mim facilitava muito também, era tudo muito perto, não ficava perdendo tempo em trânsito, deslocamento e tudo mais. Mas realmente não é fácil, assim, eu praticamente pouco tempo livre que eu tinha não se tornava livre, eu tinha que estudar para compensar durante a semana que eu não tinha muito tempo. No esquema americano, a qual Mariana se refere, os atletas treinam, moram e estudam dentro do mesmo ambiente, o campus universitário. Diferentemente do Brasil, essa estrutura concentra tudo em um só local, o que facilita a rotina. Júlia Silva vivenciou essa realidade como jogadora de vôlei e assistente técnica em universidades norte-americanas. Ela explicou como é o tratamento dado aos estudantes atletas nos Estados Unidos. A grande maioria estipulam uma média mínima de notas, principalmente para atletas bolsistas, né? Então, para você permanecer com a sua bolsa e permanecer até jogando na universidade, você precisa atingir uma média que eles chamam de GPA, uma média mínima ali. Então, não é algo que eles estimulam você a não estar na aula, eles, pelo contrário, né? É uma questão que já é a estrutura do esporte universitário, já é muito para esse lado de que são student athletes, né? Então, primeiro é estudante, depois você é atleta. E a gente está lá com uma bolsa de estudos, então é isso, assim, você vai dar o retorno para a universidade através das suas habilidades, né, como atleta, porém sem esquecer que você está ali para se formar também. Além dos Estados Unidos, outros países possuem políticas públicas que ajudam os atletas a competir e estudar ao mesmo tempo. Lá na Espanha, se você é atleta de alto rendimento, se você chega a alguma seleção de base, você pode aplicar para um colégio que é colégio para atletas de alto rendimento. Você acaba estudando, morando, você fica nesse centro de treinamento, você tem todas as aulas lá e eles conseguem conciliar os dois. No meu caso, por eu não ser espanhol, não tive acesso a isso. O cenário de esportes universitários no Brasil caminha devagar em comparação ao exterior. Os principais atletas estão integrados no modelo de clubes, onde há uma perspectiva melhor de evolução esportiva e auxílio financeiro, ainda que não tão significativo. As competições disputadas pelas faculdades promovem o esporte de forma recreativa. A gente tem as competições escolares, a gente tem as competições universitárias, mas elas não são as mais importantes. No caso da realidade norte-americana, as competições escolares são as que realmente importam. Tem as outras ligas e os outros campeonatos, mas o carro-chefe, né, são as competições estudantis. Hoje tem todo um movimento das atléticas nas universidades, o esporte ganhando mais protagonismo nas universidades, mas ainda assim, são competições que têm o seu valor dentro principalmente na realidade do aluno universitário, mas não é a competição onde você vai encontrar o atleta de ponta, de alto rendimento. Esse atleta vai estar lá no clube, ele vai estar disputando outras competições que conflitam com a vida dele de estudante. Essa preocupação que no Brasil não existe, né? O treinador não está muito preocupado, até porque não tem vínculo nenhum, né, com a questão acadêmica, que é tudo baseado em clubes, né? E os clubes sobrevivem de resultados, né? Então, por mais que eu tenha tido treinadores aí super compreensíveis ao longo da minha trajetória, né, disso, vou chegar atrasada porque eu vou estar, né, fazendo pré-vestibular e tudo, não é a realidade, né? Aqui o esporte é muito cruel, né? Resultado, é medalha, então eh, eles não estão muito preocupados como é que você está sendo o seu desempenho na parte acadêmica. Hoje, na função de gestora esportiva no Comitê Olímpico Brasileiro, Júlia também trabalhou na Confederação Brasileira de Vôlei por 10 anos. Ao longo da trajetória nessas entidades, ela viu um aumento no número de atletas bem-sucedidos na vida acadêmica. Na Confederação Brasileira de Voleibol, eu já vi muito dessa transição, né? No início, nós tínhamos pouquíssimos atletas jovens que encerravam o ensino médio, né, e conseguiam cursar uma faculdade, né? Em anos mais recentes, praticamente metade, vamos dizer assim, de uma seleção sub-20, né, que já tem idade para estar cursando a universidade, estavam fazendo algum tipo de curso à distância. É óbvio que a gente
quer que todo mundo, né, siga o sonho de ser um esportista, né, um atleta de seleção defendendo no Brasil, mas a gente sabe que não é a realidade, um percentual muito pequeno que consegue chegar, vamos dizer assim, nesse lugar. Eu acho que seria muito importante a gente conseguir fazer esse movimento, mas eu acho que passa por uma série de mudanças estruturais, passa por uma mudança assim, de políticas realmente públicas em relação ao esporte, de você incentivar o esporte na escola. E não, como a gente viu recentemente, um movimento exatamente no caminho contrário de tirar a obrigatoriedade da educação física nas escolas públicas, né? Você está indo exatamente na outra direção. Então, quando você afasta a criança do esporte, você está perdendo não só futuros atletas, isso talvez seja o menos relevante, na verdade, mas você está perdendo a oportunidade de propiciar esse espaço em que a criança pode aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a trabalhar em equipe, né? Várias lições que o esporte permite que a criança e o adolescente aprendam, e você está afastando ela disso. Os aprendizados do esporte são levados para a vida fora dele. A nadadora Natália Almeida participou das Olimpíadas de Tóquio em 2021, na prova de revezamento 4x200 livre. Em meio a vitórias e derrotas nas piscinas, a carreira de atleta lhe rendeu importantes ensinamentos. Não é só talento que vai te levar longe. Às vezes, uma pessoa com muito talento vai parar o esporte muito cedo, porque ela não é esforçada, não é dedicada, ela não sabe o que ela quer. Então, o esporte realmente te molda como pessoa. Me ajudou tanto em várias coisas. Eu aprendi a falar inglês por causa do esporte. Eu fui a vários países que eu nunca imaginei que eu fosse por causa do esporte. Então, realmente, eu sou muito grata. Em meio a todas as dificuldades enfrentadas na busca do equilíbrio entre o esporte e os estudos, a estrutura familiar se mostra decisiva para alcançar o sonho olímpico. Assim, o apoio que os pais e que eu tive em casa, eu acho que foi o passo para eu seguir e falar que sim, eu vou fazer isso dar certo, porque sempre surgem dúvidas, sabe? Sempre, você tem algumas indecisões e alguns medos que te fazem, será que vai dar certo, sabe? A gente nunca tem a resposta de que uma campanha olímpica ou qualquer coisa na vida vai dar certo. E se você tem um apoio, uma base, que sempre quando você volta para casa e tem alguém assim ali te apoiando, mesmo nos momentos piores, assim, de alguma derrota, eu acho que isso é tudo, assim, te dá um conforto e te dá uma confiança de que, sim, vamos, só foi um dia, só foi uma derrota, amanhã é um novo dia